A Seccional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, por suas comissões de Direito de Família e Sucessões e Práticas Colaborativas, tem a honra de apresentar o webinar Casa da Família, a Justiça a Serviço da Reconciliação, evento promovido pelas referidas comissões com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da UAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, um pacto entre a UAB e a ONU. Paz, justiça e instituições eficazes. Com a palavra, senhoras e senhores, a nossa ilustre conselheira seccional, doutora Clarissa Campos Bernardo. Boa noite a todos e a todas. É com muita honra e satisfação que abro esse webinar Casa da Família, a Justiça a Serviço da Reconciliação, com a doutora Vanessa Alfiero da Rocha, juíza de São Vicente, que faz um trabalho ímpar e sem precedentes. E o trabalho esse que conheceremos um pouco nesta noite. A doutora Vanessa Alfiero da Rocha, ela é juíza do Tribunal de Justiça de São Paulo, titular da 2ª Vara da Família e Sucessões e coordenadora do SEJUSC de São Vicente, pós-graduada em Mediação e Intervenções Sistêmicas pela PUC Cogea's São Paulo, pós-graduada em Constelação Familiar, com enfoque no Direito pela Faculdade Inovária e pelo Instituto Hellinger. Então, é com muita satisfação, doutora Vanessa, que abriu os trabalhos dessa noite e passo agora as palavras ao presidente da Comissão do Direito de Família e Sucessões, que em conjunto com a presidente da Comissão de Práticas Colaborativas deram corpo à nossa conversa de hoje. Então, eu passo a palavra agora ao presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões, doutor João Aguirre. Muito obrigada. Obrigado, doutora Clarissa. Eu quero fazer uma correção aqui à fala da doutora Clarissa, que é devido à modéstia dela, porque esse evento está saindo muito em razão da intervenção da doutora Clarissa Bernardo, que foi quem nos trouxe essa ideia, nos trouxe a oportunidade que nós vamos ter hoje ímpar de ouvir a doutora Vanessa Alfiero da Rocha. Então, agradeço a Clarissa, que na sua humildade característica acabou deixando só para mim e para a Mônica os méritos desse evento, e na verdade os louros são também da doutora Clarissa. Eu estou muito feliz por estar aqui representando a nossa Comissão de Família e Sucessões, feliz em especial por estar com uma querida amiga também, além da doutora Clarissa, a doutora Mônica, que é quem está exercendo a presidência da Comissão de Práticas Colaborativas, e feliz por fazermos aqui um evento conjunto, nos moldes do que a gente tem sempre falado. A gente tem sempre defendido uma atuação no direito de família e das sucessões, uma atuação humanizada, uma atuação colaborativa, a busca pela solução consensual dos conflitos, o reconhecimento de que a família é um locus privilegiado, é um espaço privilegiado de desenvolvimento da personalidade dos seus membros. Esse espaço ele deve ser sempre preservado, os litígios devem ser evitados, devemos levar em consideração sempre a hipótese muito peculiar da família, característica, na verdade, muito peculiar da família, de que ela se desenvolve em tratos sucessivos, ela tem um desenvolvimento contínuo no tempo. E os litígios devem levar em consideração essa questão, os litígios devem ser evitados para que a gente possa desatar nós e manter relações que sejam, no mínimo, pautadas pela ética, pelo respeito, pela consideração, pela tutela da dignidade humana, que é fundamental, e aí não seria o mínimo, e por práticas que visem uma colaboração entre todos os seus membros. E é nesse viés que nós vamos ouvir a doutora Vanessa Alfiero da Rocha,
que faz um trabalho, como diz a doutora Clarissa, ímpar, que faz um trabalho digno de todos os elogios, digno de todas as notas, que é efetivamente um trabalho único e fantástico. E é por isso que eu vou passar a palavra à nossa convidada para ouvi-la, porque hoje eu quero ouvir e aprender muito e quem sabe a gente possa construir pontes aí, para que esse trabalho ele possa ser levado para outros rincões, né? E para que a gente possa estender aí à família algumas soluções que têm sido trazidas por esse trabalho tão importante, tão interessante que está sendo levado a cabo pela doutora Vanessa. Doutora Vanessa, eu aqui agradeço sinceramente a oportunidade, reitero os agradecimentos que eu fiz um pouquinho antes da gente começar, pela oportunidade de ouvi-la, pela oportunidade que você possa nos trazer o desenvolvimento de um trabalho tão belo que você tem feito, e eu estou realmente bastante feliz por poder recebê-la na nossa casa, na nossa Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em São Paulo, representando aí todos nós, representando o nosso presidente Caio, o nosso vice-presidente Ricardo. Agradeço muitíssimo, você tem a palavra e fica aqui o meu muito obrigado. Boa noite a todos. Gratidão imensa por essa recepção tão amorosa, tão calorosa. Agradeço a doutora Clarissa pelo convite, doutora Mônica, doutor João Ricardo. É um imenso prazer começarmos a primavera sintonizadas na cor da justiça, né, doutora Mônica? Porque essas flores têm essa cor que representa justamente a justiça. E eu aprendi isso no meu teste psicotécnico para ser magistrada. Eu precisava escolher umas pirâmides, escolhi justamente uma pirâmide roxa. E depois eu fui estudar a cor dessa pirâmide para verificar como que eu tinha me saído no teste e felizmente percebi que era a cor da justiça. Então já estava alinhada e percebo que esse alinhamento continua nesta noite. Gratidão imensa, Dr. João, doutora Clarissa, pela oportunidade de compartilhar com todos a minha experiência com essa cultura do amor. Eu nem me refiro mais à cultura de paz, mas essa cultura do amor, que vem ganhando cada vez mais força, não só graças ao trabalho desempenhado na justiça pelos magistrados, pelos servidores, pelos auxiliares, mas principalmente pelos advogados. Eu vejo o quanto a importância do advogado para esse nosso propósito, que é a reconciliação. E como um advogado que se coloca a serviço da reconciliação, acaba permitindo que seus clientes também promovam saltos quânticos rumo à sua evolução. Então, gratidão a todos os advogados por serem exatamente como são, por estarem a serviço desse algo maior que norteia todos nós. E gratidão também a todos aqueles que participam deste encontro, que estão abertos para esse novo campo de consciência. E também queria manifestar aqui a minha gratidão a todos aqueles que trabalham na Casa da Família, porque se hoje eu estou aqui falando sobre a Casa da Família, isso só é possível diante do esforço de cada um deles. Meu querido amigo, colega, Dr. Guilherme da Costa Manso Vasconcelos, que é o juiz da primeira vara da família, que também integra a Casa da Família, como nós veremos ao longo dessa exposição, e todos os servidores, todos aqueles que prestam seus serviços, que estão a serviço de algo maior, como eu falei, todos os nossos auxiliares, mediadores, conciliadores, facilitadores. Nós temos muitos voluntários trabalhando na Casa da Família, se colocando realmente a serviço e para isso empregando o seu tempo e a sua energia, porque acreditam na reconciliação. Então, sem eles, eu não estaria aqui. E eu preparei uma pequena apresentação, nós treinamos antes para que desse certo aqui e vai dar certo, então vamos lá. Só para que todos conheçam um pouquinho mais esse trabalho. Então, o que é a Casa da Família? A Casa da Família, ela representa uma justiça mais humanizada, como o Dr. João Ricardo bem expôs no início, uma justiça mais acolhedora, mais transformadora, uma justiça que confere ao conflito um novo olhar, que não enxerga o conflito como um transtorno, mas que enxerga o conflito, principalmente o conflito familiar, como uma oportunidade única para a transmutação qualitativa das relações humanas.
E quando nós enxergamos no conflito essa oportunidade de transformação e abordamos esse conflito de uma forma construtiva, solidária, para que de fato esta abordagem gere transformações e para que de fato as pessoas que chegaram à justiça com um pedido de socorro tenham as suas dores vistas e, quiçá, transformadas, aí sim nós conseguimos ir atrás dos recursos necessários para que essa nossa grande missão seja concretizada. E nós sabemos que todos nós que procuramos a justiça, trabalhamos com a justiça direta ou indiretamente, partilhamos a mesma missão. E a missão é esta, de promover a reconciliação. E como nós conseguimos atingir essa tão nobre missão? Mudando o olhar, não só para o conflito, mas para a forma como nós abordamos esse conflito. Então, o primeiro passo é olhar para o conflito com muito amor. E, obviamente, eu não me refiro aqui ao amor romântico, ao amor emoção, mas sim ao amor atitude. Sim, o amor também é uma atitude. Quando eu olho para aquelas famílias que chegam até a justiça com muito amor, o que inclui eu olho para elas com respeito, reconhecendo a dignidade inerente a cada família, reconhecendo o poder de autodeterminação de cada família para se portar da forma mais condizente com as suas crenças, com seus valores, com a sua verdade interna. Então, eu também ajo com amor quando eu crio espaços dialógicos para que a escutativa seja realmente desempenhada. Então, isso é lidar com amor. Quando eu internalizo também aquelas forças do amor que orientam os sistemas familiares, o pertencimento, quando eu percebo que todos que integram uma mesma família têm igual direito de pertencer. Isso significa, como diz a minha querida amiga Luciana Buschinelli, também facilitadora lá na Casa da Família, significa que todos naquela família têm igual direito ao amor. E numa causa da família, como disse ontem o Dr. Sami Stort, em uma outra live para a OAB do Tatuapé, não se ganha o processo, mas se ganha com o processo. Como é importante, numa causa de família, que não haja ganhador nem perdedor, porque numa família, quando um é perdedor, não há ganhadores, todos acabam perdendo. Então, quando nós podemos abordar o conflito de uma forma construtiva para que no final haja apenas ganhadores, para que os laços familiares sejam cada vez mais fortalecidos, conectados, para que o diálogo volte a fluir e para que os filhos principalmente tenham as suas necessidades reconhecidas e os pais possam desempenhar uma parentalidade colaborativa, sustentável, respeitável, aí sim nós conseguimos atingir aquele nosso grande propósito. E como é possível alinhar, então, a justiça com o amor? Como eu falei, reconhecendo o pertencimento, reconhecendo também a hierarquia, que aqueles que vieram antes têm precedência sobre aqueles que vieram depois. O que significa isso? Os filhos vieram depois. Eles não estão autorizados a julgar os pais. E não podem os pais, por conta disso, trazer os filhos para o meio do conflito, tornar os filhos reféns de seus conflitos e permitir que os filhos olhem para um dos seus pais sob os olhos de um dos genitores, principalmente aquele que ficou magoado, triste, com raiva por conta do término do relacionamento. Então, os filhos devem ser preservados, eles devem ser colocados no seu lugar de filhos, de quem veio depois, que devem olhar para os pais com respeito e com gratidão, sem terem esse olhar maculado pela frustração de um de seus genitores por conta do fim do casamento. Como esse amor também pode ser alinhado com a justiça, quando o equilíbrio entre o dar e o tomar se faz presente. E geralmente esse equilíbrio se faz presente quando a gratidão se faz presente. Então, como, por exemplo, diante de um término de um relacionamento, numa ação de divórcio, mostrar para
as partes, para aquele ex-casal, a importância daquele casamento, mesmo com as suas sombras, mesmo com a sua luz, mesmo com as suas qualidades, mesmo com seus defeitos, para que aquela pessoa chegasse até onde ela está em sua vida e tivesse agora oportunidade de fazer outras escolhas. Pudesse agora, com essa consciência mais ampliada, se conectando com a sua força, trilhar o seu caminho de vida. Mas como fazer com que essa pessoa olhe para tudo que foi vivido, reconheça a importância de tudo que foi vivido, respeite tudo que foi vivido e agradeça tudo que foi vivido. Porque a vida é assim, ela é composta por altos e baixos, mas todos os nossos experimentos, todas as nossas vivências estão a serviço do nosso crescimento, da nossa evolução. E quando as pessoas que chegam à justiça têm a oportunidade de ampliarem a sua consciência e perceberem isso, realmente os conflitos se tornam uma oportunidade de transformação e de novas escolhas. Eu gosto muito de uma fala da Madre Teresa de Calcutá, e ela dizia que justiça sem amor não é justiça, e amor sem justiça não é amor. Então é possível justiça e amor continuarem alinhados. Eu gosto de dizer sempre que o amor sempre está presente. Às vezes ele se manifesta de uma forma sem consciência, às vezes ele se manifesta com dor, mas ainda assim ele está presente. E os conflitos familiares muitas vezes têm na sua raiz este amor com dor, este amor sem consciência. E quando nós reconhecemos que os conflitos, eles derivam do amor, principalmente um amor mágico, um amor sem consciência, e nós conseguimos encontrar onde está o amor, ele também se torna a solução para o conflito. Mas isso vai ficar mais claro um pouco adiante. E como é importante, dentro dessa nova justiça, reconhecermos que todos os seres humanos, dentro daquele princípio constitucional da dignidade, eles têm o poder de autodeterminação, eles têm o poder de desenvolverem a sua autoridade interna e, a partir deste desenvolvimento de sua autoridade interna, protagonizar a própria vida, tomar as decisões importantes para a sua vida. Muitas pessoas chegam até a justiça talvez um pouco desvitalizadas, talvez desconectadas com esse seu poder, e chegam na justiça querendo que nós resolvamos as suas vidas. Nós, que eu digo, todos nós, juízes, advogados, promotores, auxiliares, como se essas pessoas colocassem nas nossas mãos o poder de resolver as suas próprias questões. E muitos de nós que atuamos como verdadeiros salvadores, acabamos cumprindo esse papel e acabamos nos colocando nesse papel de resolver a vida da outra pessoa. E aqui eu queria abrir um breve parênteses e falar um pouquinho sobre o triângulo dramático de Karpman. O Karpman, ele estudou muito análise transacional com Eric Berne e ele criou essa figura do triângulo dramático de Karpman. Então, o que seria esse triângulo? E aqui eu vou pedir licença para pegar um cristal que eu tenho aqui, como se fosse um triângulo. E aqui nós temos os 3 vértices desse triângulo. Segundo Karpman, o que acontece? Muitas vezes, quando nós abordamos de uma forma destrutiva um conflito, a partir da nossa criança emocional e não do nosso adulto, nós vivemos esse triângulo dramático de Karpman. Ou na postura de salvador, que seria esse vértice, ou na postura de perpetrador, ou na postura de vítima. E o que acontece quando nós nos colocamos nesse papel de salvador? E é muito fácil entrar nesse papel, principalmente nós que trabalhamos na gestão de conflitos alheios e que queremos transformar o mundo, que queremos colaborar para a construção de uma sociedade melhor. Muitas vezes entramos nesse papel. E o que eu faço quando eu estou no papel de salvador? Eu quero salvar aquela pessoa que vem até mim, que tem um destino difícil, por exemplo, e que está comprometida com alguma questão, algum conflito. E eu faço de tudo para resolver a vida daquela pessoa.
E nós, como já dizia também o Cartman, nos colocamos como salvadores profissionais. Então eu olho para uma pessoa e falo, coitada, como pode ter esse destino? Eu vou resolver a sua vida. Eu, com as minhas crenças, os meus valores, a minha formação, a minha religião, a minha personalidade, eu sei o que é melhor para você. E aí vou lá e resolvo a vida da outra pessoa. Então, o que acontece com essa figura tão interessante do Salvador? No nível aparente, o Salvador está ajudando a outra pessoa. Mas no outro nível, ela está fazendo o quê? Ela está sendo extremamente violenta. Porque ela está subtraindo toda a força da pessoa e resolvendo, como eu falei, com a sua crença, os seus valores, a sua perspectiva de vida, resolvendo o que ela acha que é melhor para a outra. E quando ela faz isso, retira todo o valor da outra. Eu queria propor um exercício para vocês. A doutora Mônica mencionou aqui no começo da nossa reunião que era importante a gente ter uma visão sistêmica. E através desse exercício, eu quero que vocês sintam no seu corpo, na sua pele, na sua vibração, o que é ser um salvador e o que este olhar impacta na nossa vibração e na vibração daquele que queremos salvar. Vamos lá? Então eu convido aqueles que quiserem para se levantar. Só arrumar aqui. Então a gente vai imaginar 2 pontos, onde eu estou como salvadora e a outra pessoa à minha frente que eu quero salvar, tá bom? Então vamos lá, feche os olhos, inspire profundamente. Se conecte com o seu eu mais adulto e se abra para esse movimento que pode te trazer novas compreensões. Então agora você imagina à sua frente, onde está a minha mão, a pessoa que tem um destino difícil, que chega até você profissionalmente e que você quer salvar. E olhe para essa pessoa com muita sinceridade, muita honestidade, exatamente como o olhar que você olha para ela. Que pena. Coitada. Como pôde acontecer isso com ela? Eu vou salvá-la. Eu sei o que é melhor para ela. Ela não pode sozinha. Eu sei o que é melhor para ela. E eu quero que ela precise de mim. Perceba como está o seu corpo quando você tem esse olhar. Perceba como está o seu coração, como estão as suas costas, como está a sua atmosfera interna. E depois que você percebeu, você vai até o lugar dessa pessoa. Agora você vai representar esta pessoa. E você vai olhar para onde você estava, imaginando que lá na frente está você, com esse seu olhar de salvador. Então você imagina que à sua frente tem esse profissional te dizendo: eu sei o que é melhor para você. Eu vou te salvar. Eu preciso que você precise de mim. Como é para você, como sendo essa pessoa que procura ajuda desse profissional? Como está o seu corpo? Você se sente atraído por esse profissional? Você se sente repelido? Como é para você? Você está leve, está pesado, está forte, está fraco? E depois que você percebeu, volte para o seu lugar. E agora você olha novamente para essa pessoa. E você começa a perceber que esta pessoa também está ancorada por toda a força que emana dos seus ancestrais, dos seus pais, dos seus avós, seus bisavós e todas aquelas pessoas que vieram antes, com a sua cultura, os seus valores, as suas crenças, os seus recursos.
E você olha para essa pessoa e diz: agora eu vejo você. Agora eu vejo a sua força. E agora eu vejo a grandiosidade do seu destino. E percebo que o seu destino é maior do que o meu coração. E eu renuncio a querer salvá-la. Eu te libero das minhas expectativas, das minhas projeções, das minhas exigências. E mesmo te liberando de mim, e mesmo renunciando a querer salvá-la, eu me coloco como juiz ou como advogado no meu lugar e dou o meu melhor. E do meu lugar eu me coloco disponível para te ajudar a se conectar com a sua própria força e a seguir o seu destino. Gratidão. Perceba como você está agora, como está o seu clima interno, como está a sua vibração, como está o seu coração. Você está mais leve? E agora que você percebeu como está a sua vibração, vá até o lugar dessa pessoa e perceba como ela está. Agora que você renunciou a querer salvá-la, que você reconheceu que para o destino dela, ela tem a força. Como está o clima dessa pessoa? Como está a vibração? O que mudou? Gratidão. E agora que nós percebemos, nós voltamos ao nosso lugar e nos damos conta de como o nosso olhar impacta no outro e também na nossa vibração. E quando nós honramos o destino da outra pessoa, honramos o sistema familiar da outra pessoa, honramos a cultura da outra pessoa, ainda que diferente da nossa, e nós percebemos que a outra pessoa tem a força para protagonizar o seu próprio destino, para protagonizar a sua própria vida, isso se torna muito mais leve para nós e para outra pessoa. E quando a gente renuncia a essa figura de salvador, o que nós fazemos para isso? Primeiro passo para que a gente renuncie essa posição de salvador, em vez de olhar para o outro, olhar para nós mesmos. Olhar para o nosso próprio sistema familiar, curar as nossas dores, integrar as nossas sombras. Porque enquanto não integramos as nossas sombras, enquanto não integramos os nossos pontos cegos, nós projetaremos essas sombras, esses pontos cegos, para todas aquelas pessoas com as quais lidaremos profissionalmente. E em vez de ajudá-las, acabaremos prejudicando elas e nos prejudicando junto com elas. Então é muito importante, dentro dessa nova visão, reconhecermos a autonomia existencial inerente a cada ser humano, dentro daquele princípio constitucional da dignidade. Como nós podemos devolver a dignidade para o outro, sabendo que da forma como ele é perfeito, e da forma como ele tem condições de conduzir a própria vida, ainda que momentaneamente, por conta daquele conflito intenso que ele vive, talvez nem ele reconheça essa própria força. Mas quando nós temos esse olhar e percebemos, como já dizia aqui o Michelangelo, que dentro de cada bloco de mármore existe uma obra de arte, que dentro de cada pessoa já existe essa obra de arte que está pronta para aflorar, e criamos as condições necessárias para que tudo aquilo que não é necessário dentro daquele bloco de mármore, os julgamentos, as frustrações, os ressentimentos, todos eles sejam integrados e deslocados para que aí sim essa obra de arte apareça. E aqui eu compartilho com vocês uma fala muito linda do Rumi, um poeta que eu gosto muito. Ele diz: sabe o que você é? Você é um rascunho de uma carta divina. Você é um espelho que reflete um rosto nobre.
Este universo não está fora de você. Olhe para dentro de si mesmo. Tudo que você quiser, você já é. Todos nós, seres humanos, da forma como somos, com as nossas luzes, as nossas sombras, os nossos defeitos, as nossas qualidades, somos perfeitos e temos essa autonomia. Nós só precisamos de uma chance para que possamos realmente exercitá-la. E é isso que essa nova justiça pretende, reconhecer que todo ser humano tem condição de fazer a sua verdade interna aflorar, a sua autoridade interna aflorar, ainda que para isso seja necessário participar de alguns programas, como nós falaremos a seguir. O outro passo importante para essa nova justiça mais acolhedora, mais transformadora, é criar espaços dialógicos dentro do processo. Por que não o processo ser visto como um encontro de almas? Sim, o processo é isso, é um encontro de almas. E se esse encontro for bem administrado, quem sabe o processo não se torna essa oportunidade para que essas almas se reconheçam e percebam a importância que cada uma tem no desenvolvimento da outra. Percebam como cada pessoa está a serviço do desenvolvimento do próprio sistema e do sistema da outra pessoa. Então, por que não criarmos esses espaços dialógicos nos quais essas pessoas possam se reencontrar, não mais como partes, mas como pessoas, e perceberem através desses encontros que elas são titulares das mesmas necessidades, dos mesmos direitos, dos mesmos sentimentos. E talvez juntas, com a facilitação de um mediador, de um facilitador de círculo, por exemplo, perceberem que existem estratégias adequadas para a satisfação da necessidade de todas as pessoas envolvidas. E aí sim, nós não teremos mais um ganhador e um perdedor, mas apenas ganhadores. Então, esses espaços dialógicos são muito importantes para que essa nova justiça se restabeleça. Também uma justiça que cria a possibilidade das partes desenvolverem empatia, uma em relação à outra. E aqui eu me refiro não só à empatia individual, mas à empatia sistêmica. E o que seria essa empatia? Alguém pode falar, empatia é eu me colocar no lugar do outro. Poderia ser uma resposta, mas será que essa resposta seria realmente condizente com o verdadeiro significado da empatia? Porque se empatia for eu me colocar no lugar do outro, eu vou me colocar no lugar do outro e vou ver eu mesma, com a minha educação, as minhas crenças, o meu ponto de vista, o que eu faria no lugar do outro. Só que o que eu faria no lugar do outro não é empatia, é julgamento. Porque eu vou estar partindo do pressuposto de que os meus valores são os corretos e não os valores inerentes a outra pessoa. Lembrando que a outra pessoa é tão digna quanto eu, mesmo sendo completamente diferente de mim. Mesmo com as suas imperfeições, mesmo com as suas humanidades, ela é tão importante quanto eu, é tão digna quanto eu. Então, a verdadeira empatia seria o quê? Olhar com os olhos do outro, ouvir com os ouvidos do outro e sentir com o coração do outro. Só que não é só isso, é mais ainda. A verdadeira empatia sistêmica, como Bert Hellinger já falava quando ele nos trouxe as ordens da ajuda, significa o quê? Significa olhar para o outro não como uma ilha, não como indivíduo, mas um ser integrado a todo um sistema familiar. E aquele ser está diretamente relacionado a todo o seu sistema. E quando a gente olha para esses conflitos familiares com essa empatia sistêmica, não é mais possível encontrar lados, mas sim verificar, através de um olhar amplo, o que é melhor para todo o sistema familiar, e não só para uma parte ou outra parte. Isso é estar a serviço da reconciliação. O outro passo também dessa nova justiça é a ética do cuidado. Como aquele movimento que nós fizemos. Eu gosto muito de distinguir a ajuda do cuidado. Geralmente, quando nós nos colocamos na posição de ajudante, nós nos sentimos melhores do que o ajudado.
Então existe essa justiça hierarquizada, né? Nós, como gestores do conflito, sabemos o que é melhor para a parte que está, em tese, abaixo de nós. Porque nós percebemos que talvez ela não tenha condições de resolver aquilo, vamos lá e nós mesmos resolvemos. Mas quando nós saímos dessa posição de ajudador ou ajudante e nos colocamos na posição de facilitador ou de cuidador ou de apoiador, nós criamos as condições para que a outra pessoa, horizontal em relação a nós, se conecte à sua força e ela mesma resolva o que é melhor para si e para a sua família. Então, esses são os passos muito importantes para essa nova justiça, passos que foram trilhados para que a casa da família se estabelecesse. E mais um outro passo muito importante é a rede. Como é importante que essa nova justiça se coloque numa posição humilde e perceba que ela por si só não dá conta desta grandiosa missão, que é a reconciliação. Sim, a justiça, ela consegue sim dar conta da resolução do conflito judicial, da resolução do litígio, que é o aspecto jurídico do conflito. Mas se nós quisermos ampliar a visão e transformar realmente aquelas relações conflituosas num relacionamento muito mais produtivo, muito mais colaborativo, muito mais saudável, nós precisaremos de apoiadores. Então, aqui é muito importante estabelecermos conexões com outros saberes, com outras instituições, igualmente a serviço desta reconciliação. Como é importante olharmos, por exemplo, para a rede. Todo município onde nós trabalhamos já tem uma rede. São tantas e tantas pessoas, tantas e tantas histórias, tantas ideias, tanta criatividade, tanta força, tantos recursos. Por que não nos aliarmos a todas essas outras pessoas que têm esse mesmo propósito de servir as famílias, para que elas tenham melhores condições de vida, para que elas tenham mais possibilidades de paz, mais possibilidades de reconciliação, mais possibilidades de amor, principalmente um amor maduro, um amor com consciência, um amor fluido, um amor saudável. Então, vamos levantar aqui todos os recursos disponibilizados pela rede e assim nós conseguimos maximizar os efeitos do nosso trabalho. Mas isso vai ficar mais claro quando eu mostrar efetivamente o que é a Casa da Família. Então, aqui, com todos esses princípios que eu mencionei, nós criamos a Casa da Família. A Casa da Família, ela também foi criada com base num trabalho lindíssimo feito na Austrália. A Austrália, o Poder Executivo dispõe dos Centros de Relacionamento da Família. São centros que já persistem lá há algumas décadas e são disponibilizados não pelo Poder Judiciário, não pelo Poder Legislativo, mas pelo Poder Executivo. E nesses centros de relacionamento da família, as famílias de uma forma geral, que são tão importantes, como o Dr. João Ricardo bem falou, para o desenvolvimento do ser humano, as famílias recebem um lugar de apoio, um lugar onde elas podem se socorrer, por exemplo, quando tem algum conflito e querem um mediador. Então, esses centros disponibilizam vários serviços destinados à transformação qualitativa das relações familiares, como, por exemplo, mediação, oficina para os noivos, para ampliar a consciência daqueles que querem se casar sobre o que é um relacionamento, o que é importante para que um relacionamento flua. Também disponibilizam esses centros tratamento psicológico para as famílias, disponibilizam oficinas para tomadas de consciência, por exemplo, oficina de pais e filhos, como nós temos também na Casa da Família, oficinas para avós, por exemplo, como os avós podem se colocar na posição de avós, respeitar esses limites, essas barreiras transgeracionais, até onde os avós podem ir quando eles ajudam a educar os netos, respeitando os seus filhos, que são os pais dessa criança, do seu neto. Enfim, existem vários serviços nesse centro de relacionamento familiar da Austrália voltados à família. E quando eu estudava sobre esses centros, eu percebi que seria muito interessante trazer essa ideia para dentro da justiça,
principalmente diante dessa nova política de tratamento adequado dos conflitos, principalmente diante desse fato de que a justiça foi eleita, principalmente com a resolução número 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça, como uma importante protagonista da cultura de paz. Então, por que não trazer para dentro da justiça todos esses serviços, já que a justiça está a serviço da reconciliação, já que a justiça está a serviço da paz. Então, eu apresentei esse projeto para o então presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Naline. Ele gostou muito, apoiou e nós colocamos em prática já há alguns anos aqui em São Vicente como projeto piloto. E felizmente, diante do sucesso da Casa da Família aqui de São Vicente, outras comarcas também já começaram a implementar. Para que vocês tenham uma ideia, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro institucionalizou as casas de família, lançou lá um ato regulamentatório, um provimento, se não me engano, ou um regulamento, determinando que as comarcas tivessem as suas casas de família, resolvendo de uma forma muito mais ampla, muito mais sistêmica, muito mais integral esses conflitos familiares. E hoje nós temos já no Rio de Janeiro, salvo engano, 4 casas da família. E aqui em São Paulo também alguns juízes já começam a se organizar, a se preparar para implantarem as casas da família em suas comarcas. E o que é a Casa da Família em termos práticos? Pois bem, nós tínhamos um outro problema com as varas de família em São Vicente, que é a minha comarca, porque as varas de família foram as últimas a serem instaladas, com a especialização das varas. E quando elas foram instaladas, não havia um lugar adequado para que elas funcionassem. O fórum era um fórum já muito antigo, que já havia crescido o máximo que podia crescer, então alguns locais muito pequenos foram destinados às varas de família. Para vocês terem uma ideia, a minha vara, onde eu fazia as audiências com as famílias, inclusive crianças que vinham acompanhar os seus pais, ficava na frente da carceragem. E bem no corredor estava a minha sala, o corredor muito pequeno, um banco onde elas ficavam sentadas e ali atrás do banco a carceragem. Todas as vezes que os detentos passavam algemados para as audiências criminais, para o tribunal do júri, que também ficava na frente da minha vara, aquelas famílias se deparavam com aquela situação. Muitas vezes os presos também estavam famintos, sedentos, ansiosos e faziam barulhos, gritavam, e aquelas famílias ali. E eu percebi o quanto aquele ambiente era nocivo para aquelas famílias, o quanto elas já chegavam na sala de audiência totalmente desconectadas, vibrando no medo, vibrando na desconexão. Como aquele ambiente era totalmente desqualificado e não ensejava aquela abertura necessária para um diálogo numa audiência de família. E aí eu percebi o quanto o espaço, tanto ele pode prejudicar a conexão entre as pessoas, como ele pode favorecer a conexão entre as pessoas. Então, as nossas varas de família, assim como cartórios de família, saíram daquele prédio do fórum. O Tribunal de Justiça, com o apoio da Prefeitura de São Vicente, alugou um outro imóvel específico para as varas de família e para o cartório da família. E nós, então, nos deslocamos para esse outro imóvel. Como nós nos deslocamos para esse imóvel específico, eu fiz, juntamente com algumas faculdades aqui da região e outras instituições, convênios para melhorar aquela ambiência, para que aquele ambiente realmente convidasse as pessoas a uma conexão, favorecesse essa conexão. Então fizemos uma parceria, por exemplo, com a Unisantos, e a Faculdade de Arquitetura nos ajudou a criar painéis nas paredes da Casa da Família, para que a Casa da Família ficasse realmente um ambiente mais agradável. A Faculdade de Comunicação Social também nos apoiou com o logo, e cada faculdade que integrava a universidade nos apoiou de alguma forma. Também fizemos parcerias com outras faculdades, com outras organizações, para unir esforços. Então era como se nós nos uníssemos para que todos nós estivéssemos a serviço do mesmo propósito, que era trazer uma qualidade maior para aquelas famílias que chegavam até a justiça.
E o que funciona na casa da família? As 2 varas da família, o cartório da família e o Sejusc, porque nessa época o Sejusc também ficava no outro prédio, muito longe do fórum, e essa distância acabava prejudicando também essa conexão. E o Sejusc veio para dentro desse novo prédio da Casa da Família. E através do Sejusc é que nós fizemos todas essas parcerias, visando aí a transformação das famílias. E quais são os serviços que nós disponibilizamos no Sejusc da Família por conta dessa parceria, por conta dessa justiça interinstitucional e interdisciplinar, essa justiça humilde, acolhedora, que percebe que sozinha não dá conta, que é necessário não só se alinhar a outros saberes além do direito e ainda a outras instituições. Então nós temos a mediação justamente para que possamos criar aqueles espaços dialógicos que eu mencionei anteriormente, justamente para que possamos criar condições para que as pessoas se olhem, reconheçam que têm as mesmas necessidades, reconheçam que com criatividade, com boa vontade, com boa orientação, elas conseguem encontrar as melhores soluções que vão proporcionar a satisfação das necessidades de todos os envolvidos. E nós trabalhamos lá com essa mediação e com todos esses projetos, não só na fase processual, como também na fase pré-processual. Nós temos também um outro trabalho, que é o acompanhamento psicológico. Então, mediante a parceria com algumas faculdades de psicologia da região, nós conseguimos estabelecer essa possibilidade daquelas famílias que, diante daquele conflito familiar, estão tendo dificuldades para acessar os seus recursos internos. E aí, com esses recursos internos, poderem resolver melhor esse conflito familiar, ou pelo menos não resolver, mas enfrentar esse conflito familiar apoiado nos seus recursos internos. Quando nós nos deparamos com essa necessidade, nós encaminhamos as famílias para esse trabalho de acompanhamento psicológico. Então, um programa não exclui o outro. Tem algumas famílias que chegam à Casa da Família que passam por todos esses programas. É como se a justiça se transformasse num portal para novas possibilidades, para que as pessoas que procuram a justiça saiam um pouco ainda melhor do que estavam quando entraram. E todos aqueles que trabalham na Casa da Família, e aqui eu incluo todos, eu incluo os juízes, os promotores, os defensores, os advogados, os servidores, os facilitadores, os policiais, os guardas municipais, os servidores, enfim, os serventes, todos os que trabalham na Casa da Família têm essa visão. Então, eles já participam desta acolhida das famílias que chegam. E todos eles dão o seu melhor para que essas transformações realmente ocorram. Nós temos também um outro projeto bem interessante, o Construindo a Paz, que é fruto de uma parceria com o Instituto Anástasis. É um instituto fantástico. Esse Construindo a Paz é um programa, é um trabalho em grupo, feito por profissionais altamente capacitados, voltado esse trabalho para aquelas famílias, principalmente para aqueles pais que se valem da violência para disciplinar os filhos. Então, nós percebemos ao longo dos processos que muitos pais ainda disciplinam seus filhos através da violência. E alguns deles acabam até arriscando perder a guarda para o outro, que não concorda com essa forma de disciplina, por conta disso. E muitos desses pais querem o melhor para os seus filhos, mas eles demonstram o seu amor desta forma. Até porque muitos desses pais estão reproduzindo padrões de condutas que eles também aprenderam com seus ancestrais. Então, para eles, muitas vezes, educar os filhos com violência é algo normal. Muitos pais acreditam que é assim que eles vão manifestar o seu amor pelos seus filhos. E o que fazer quando nos deparamos com esses pais? Simplesmente apontar o dedo, julgar esses pais, julgar não só esses pais, mas julgar todo o seu sistema familiar, todo o seu sistema de crenças, toda a boa consciência daquela família, não vai resolver absolutamente nada. Então, o que nós fazemos? Nós convidamos esses pais para participarem desse grupo Construindo a Paz,
perante esse Instituto Anástasis, e lá é feito um processo, um trabalho lindo de desconstrução desses padrões de violência. E da mesma forma que esses pais aprenderam a amar através da violência, eles aprendem a amar de uma forma mais saudável, de uma forma mais colaborativa, de uma forma mais fluida. E com isso nós também temos encontrado muitas transformações. E aqui eu gostaria de relatar um caso que eu tive, que foi um caso muito importante, que me mostrou a força transformadora que esse projeto tem e a necessidade de todos nós ampliarmos os nossos olhares na forma como conduzimos um conflito, para que possamos realmente oferecer às partes, às famílias, essas outras possibilidades de tomada de consciência, de transformação das suas condutas. Então eu peguei um caso, eu fiz audiência de justificação. Um pai entrou com uma ação contra a mãe do seu filho, sua ex-esposa, que tinha ficado com a guarda do filho, um filho ainda pequeno, por conta do divórcio, e era uma boa mãe. Só que o que acontecia, quando ela perdia a cabeça diante de algumas insubordinações do filho, de alguns comportamentos inadequados do filho, ela batia no filho. E um certo dia, o filho desobedeceu a mãe, deixou de fazer a lição, se não me engano, e essa mãe pegou o laptop que esse filho tinha ganho do pai, lembrando que São Vicente é uma comarca repleta de famílias muito carentes. Então, a grande maioria do nosso público é composta por pessoas muito carentes. Todos os tipos de carências, principalmente carências materiais. E essa família não era diferente. Então, para aquele pai dar um laptop para o filho, é porque ele tinha financiado aquele laptop e pago as prestações com muito esforço. E aí ela jogou o laptop do filho pela janela e ainda agrediu o filho, porque não se conformava pelo fato dele tê-la desobedecido. E aquele filho fugiu da casa da mãe e foi para a casa do pai. E o pai se viu na obrigação, para contemplar lá o desejo do filho, que não queria mais ir até a mãe, solicitar a alteração da guarda. E aí foi marcada essa audiência de justificação. E na audiência de justificação, a mãe compareceu, ela admitiu tudo o que tinha acontecido e ela falou algo que para mim foi um pedido de socorro. Ela me falou: doutora, eu não sei fazer diferente. É assim que eu aprendi a amar o meu filho. O que eu faço? Eu sei que isso não está certo, mas eu não sei fazer diferente. E qual que era o discurso do pai naquela audiência? Ele falou: olha, eu reconheço, ela sempre foi uma boa mãe. E eu não quero tirar a guarda dela. Eu só quero que ela, com este processo, tenha a oportunidade de lidar com essas questões do nosso filho de uma forma diferente. É só isso que eu quero. Se ela mudar, eu concordo que ela volte a exercitar a guarda. E aí, ela foi encaminhada para esse círculo de harmonização, ou melhor, para o Construindo a Paz. O círculo de harmonização é outro. Ela foi encaminhada para o Construindo a Paz. Ela participou, se não me engano, são 12 sessões mais ou menos que são feitas em grupo com outras pessoas também. E o processo continuou. Enquanto ela participava desse Construindo a Paz, o processo foi tendo o seu trâmite normal, passou pela perícia, com psicólogos, assistentes sociais, até que chegou o momento da audiência de instrução, acho que foi mais ou menos um ano depois daquela primeira audiência. Pois bem, na audiência, que era conciliação, instrução e julgamento, o casal chegou e o casal já chegou conciliado. Perguntei como eles estavam e aquele mesmo homem falou: doutora, está tudo bem agora. Porque depois que ela participou deste programa que a senhora encaminhou ela mudou. Agora ela consegue resolver as questões com o nosso filho de uma forma diferente. Ela não precisa mais da violência para disciplinar o nosso filho, para educar o nosso filho. Então, por conta disso, ao reconhecer que ela se tornou aquela boa mãe que eu sempre soube que ela era, eu entreguei o nosso filho de volta para ela. Então, essa é a situação fática. E aí eles terminaram com um acordo. Mas eu fiquei muito feliz e percebi que esse realmente é o nosso caminho. Porque o processo só vai estar a serviço da reconciliação quando realmente ele for essa oportunidade para as pessoas se reencontrarem, reconhecerem as suas necessidades e perceberem que existem estratégias adequadas para a satisfação de todas essas necessidades. E neste caso,
incluir essa moça nesse programa Construindo a Paz foi a forma necessária para facilitar que ela se conectasse com a sua própria força, com os recursos internos que ela já tinha, com a autoridade interna que ela já tinha. E aí sim, ela teve honrada a sua dignidade. Eu não precisei decidir. Para mim teria sido muito mais fácil já decidir. Inicialmente ela já tinha admitido tudo. Vou julgar aqui antecipadamente, guarda com o pai e ponto final. Mas não. Por quê? Porque eu não teria estado a serviço deste propósito maior, que é a reconciliação. E essa reconciliação só foi atingida quando eu percebi que havia necessidade deste outro passo, dessa facilitação. Aquela mulher não precisava ser salva, ela precisava apenas de uma oportunidade para se conectar com a sua força e com a sua melhor versão. Então esse é o Construindo a Paz. Esse programa deu tão certo que o Instituto Anástasis, ele criou um outro Construindo a Paz por gêneros. Então sempre que existe a violência intrafamiliar entre homem e mulher, por exemplo, num casal, o casal também é encaminhado para esse programa e lá passa por esse processo de desconstrução dos processos de violência. E com isso nós protegemos não só o suposto agressor, mas também a suposta vítima. Por quê? Porque muitas mulheres que acabam sendo, entre aspas, salvas e acabam tendo as suas pretensões satisfeitas na justiça sem passarem por um programa desses, porque afinal elas são as vítimas, então só os supostos agressores precisariam passar. O que acontece? Elas terminam esse relacionamento e se envolvem muitas vezes num relacionamento nocivo igual. Então essas pessoas, essas mulheres também precisam participar de um programa dessa forma para elas perceberem como, de alguma forma, elas se envolveram naquele relacionamento nocivo. E o que elas podem fazer de diferente? Como elas podem se conectar com a sua própria força, como elas podem ampliar o olhar, como elas podem se envolver em relacionamentos mais saudáveis. Então, a participação tanto da vítima como do agressor é imprescindível para que todos se transformem e tenham vidas melhores. Nós temos também o círculo de harmonização familiar. Quando nós percebemos que um conflito judicial perpassa a figura das partes e atinge outras pessoas do sistema familiar, nós chamamos todas essas pessoas do sistema familiar, ainda que não sejam o autor ou o requerido, para esse círculo de harmonização familiar. Então aqui, com base na justiça restaurativa, nas práticas circulares, com os nossos facilitadores, nós encaminhamos toda essa família para que esta família se aproprie daquele conflito, se empodere e resolva o que será o destino daquela família e daquele conflito. Então aqui o último círculo de harmonização que nós tivemos, por exemplo, que eu tive notícia, que eu posso falar para vocês, porque eu não acompanho todos, uma família, o ex-marido e a ex-mulher estavam tendo algumas questões na justiça por conta do sistema de convivência do filho. E porque o ex-marido e a ex-mulher não conseguiam suprir as necessidades do filho. Então, por exemplo, o ex-marido ficou de buscar o filho na escola, aí ele não conseguiu, chegou atrasado, e aí por conta disso a ex-mulher, muito brava, já queria modificar o sistema de convivência. E aí nós encaminhamos não só eles, mas também as outras pessoas da família, por exemplo, os avós, os cunhados, irmãos, para participarem desse círculo. Por quê? Porque havia aquele diz que me diz que o avô falava mal do genro, do ex-genro na frente do neto, e isso contaminava a relação. E aí nós percebemos que aquele conflito estava atuando aí em vários membros e encaminhamos todos os membros. E aí eles juntos, percebendo como cada um poderia colaborar para a transformação da vida daquela criança, cada um deu o melhor de si. E aí fecharam um acordo com um plano de ação. Então, por exemplo, o avô colocou lá: eu me responsabilizo a não falar mais mal do meu ex-genro na frente do meu neto. O cunhado, por exemplo, falou: o dia que o meu irmão não puder
buscar o filho na escola, ele me avisa e eu vou honrar esse compromisso dele. Então a família toda se uniu, se empoderou e resolveu o próprio conflito. É como se nós fizéssemos aquela regressão do movimento inicial, porque antigamente, antes da justiça ser institucionalizada, a própria população, as próprias pessoas resolviam seus conflitos, até que em um dado momento da história, elas delegaram essa função para a justiça. E por que não devolver novamente essa atribuição para as famílias, para as questões familiares? E com isso nós resgatamos a dignidade das famílias. Tem um outro projeto lindo, Quero Ter Pai, meu querido colega e amigo Guilherme da Costa Manso Vasconcelos criou. Ele, como corregedor do cartório de registro civil, percebeu que muitas mães não indicavam os supostos pais de seus filhos ao registrarem os seus filhos, e que muitas crianças eram só filhas da mãe, não filhas do pai, porque o registro não imputava lá o nome do pai. E aí ele começou a fazer um estudo para apurar por que essas mães não indicam os pais. E aí percebeu, desde motivos mais fúteis até outros motivos. Algumas mulheres não indicavam os pais dos seus filhos porque os pais eram casados, elas não sabiam que teriam direito, ou porque os pais moravam em outros estados e elas não teriam como localizá-lo, ou porque os pais eram traficantes e elas não queriam ter essa conexão, enfim, por muitos motivos. E aí ele começou a chamar essas mulheres e, através de um diálogo com psicólogos, com assistentes sociais, com ele, mostrar para essas mulheres a importância do direito dos seus filhos à ancestralidade. E como elas poderiam se indicar o pai, mesmo que não soubesse o endereço, porque isso daí seria tarefa da justiça, encontrar o pai. E com isso, ele conseguiu persuadi-las, incentivá-las para indicarem os nomes dos pais, e muitos filhos passaram a ter a sua paternidade reconhecida. Nós temos também um outro programa muito interessante, que é o do Homem Integral, com o nosso querido facilitador Alexandre, que é psicólogo e constelador. Ele recebe os homens que estão em algum conflito, principalmente nesta fase atual da sociedade em que as mulheres cada vez mais se empoderam e os homens se questionam a respeito do seu lugar. Mas qual é o meu lugar? Qual é o meu lugar dentro da minha casa? Como eu posso ser um pai atuante? O que eu preciso fazer para ser reconhecido como pai, para ser reconhecido como homem? Então ele faz esse lindo trabalho para ampliar também a consciência desses homens, empoderá-los e responsabilizá-los pela sua vida e pela vida dos seus filhos. Nós também temos o trabalho de constelação familiar com a nossa querida também facilitadora Irene. É um trabalho lindo que ajuda a colocar luz naqueles nós, naqueles emaranhamentos ocultos que muitas vezes estão presentes nos conflitos familiares. E esse trabalho também, todas as pessoas são convidadas, nenhum desses programas é imposto, todas as pessoas são convidadas, e as pessoas que têm ido têm tido uma linda oportunidade de olharem de forma mais profunda para os seus conflitos e quebrarem padrões de conduta destrutivos. Nós temos um outro programa que não está aqui, que é a Oficina de Pais e Filhos, que é um programa pedagógico desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça e destinado àquelas famílias que vivenciam a parentalidade sem a conjugalidade, ou porque a conjugalidade nunca existiu, no caso de um casal que teve filho e nunca se casou, ou porque a conjugalidade foi extinta por conta do divórcio, por conta da dissolução da união estável. Então, é o caso da família binuclear, aquela família formada por dois núcleos, o núcleo do pai e o núcleo da mãe. E como apoiar essa família para apoiar esse filho que fica entre um lar e outro, e muitas vezes fica no meio do conflito dos pais. Então, o nosso grande objetivo aqui da Oficina de Pais e Filhos é ampliar a consciência de pais e mães, para que eles percebam a importância dos dois na vida dos filhos e para que eles percebam que os filhos continuam tendo o direito de amar o pai e a mãe depois do divórcio, que os filhos continuam tendo o direito de receberem o amor do pai e da mãe depois do divórcio, e que os filhos têm o direito de serem apenas os pequenos, não serem trazidos aqui para o meio do conflito, onde eles ficam reféns, onde eles ficam aprisionados. Então, esse também é um trabalho lindo que é feito na Casa da Família.
E finalmente nós temos o Coração de Mãe, com a doutora Luciana Buschinelli, o nosso mais novo programa, o programa Caçula da Casa da Família, que é voltado para as mães. Aliás, esse programa começou voltado para as mães, mas por conta da pandemia acabou não sendo implantado, justamente para que as mães se permitissem conduzir os seus filhos até os pais, para que as mães percebessem como elas podem também contar com o apoio dos pais no desenvolvimento dos seus filhos, que os pais são tão importantes quanto as mães e que muitas vezes eles só atuam quando eles são autorizados internamente por elas. E esse trabalho começou voltado para as mães, mas por conta da pandemia ele acabou se transformando, graças à generosidade da doutora Luciana, minha querida amiga, e ele passou a ser voltado para os facilitadores, todos aqueles que gerem conflitos, advogados, juízes, promotores, psicólogos, assistentes sociais, mediadores, enfim, todas as pessoas são bem-vindas para participarem desse programa e perceberem como podem apoiar as famílias para que realmente todos os seus membros tenham seu lugar de pertencimento. E nós trabalhamos também com a sensibilização, com a ampliação da consciência, junto à rede, junto a toda a rede, conselho tutelar, assistentes sociais, psicólogos, advogados. Então, nós promovemos algumas palestras e alguns cursos. Nós temos, por exemplo, percepções sistêmicas que mostram para a rede como gerir os conflitos de uma forma mais sistêmica, mais compreensiva, mais transformadora. Nós também trabalhamos com o empoderamento da polícia militar, já fizemos capacitações de mediação com os policiais militares, para que eles, que muitas vezes acabam abordando conflitos ao longo do seu trabalho, da sua atividade, possam também colaborar para a gestão mais qualitativa desses conflitos. Também trabalhamos com ampliação de consciência dos noivos, já fizemos um curso para os noivos, para mostrar para eles o que funciona, o que não funciona num casamento, como ter uma comunicação mais saudável, menos violenta num relacionamento, para que esse relacionamento realmente seja construtivo. E temos algumas palestras vivenciais sistêmicas. Temos um trabalho também bonito ao lado da minha querida amiga Janaína, que é a nossa coordenadora do Sejusc de São Vicente, para sensibilizar as pessoas, então, que chegam ao Sejusc. Essas pessoas participam de uma palestra para entenderem quais são os caminhos que podem ser percorridos para que o seu conflito seja gerido de uma forma saudável e construtiva. Então, esses são os programas que nós temos lá. E nós procuramos, com a Casa da Família, atender os princípios constitucionais que regem as famílias, como o princípio da dignidade da pessoa humana, que está diretamente relacionado com esse poder de autodeterminação, com esse poder de autonomia. E é isso que nós procuramos fazer. Nós procuramos desenvolver a autonomia das pessoas que chegam até a Casa da Família, essa autodeterminação, e empoderá-las e habilitá-las para que elas resolvam sua própria vida. Princípio também da liberdade, para que as famílias tenham liberdade de escolher o que é mais condizente com os seus valores, com as suas crenças, com as suas necessidades. A igualdade dos gêneros e respeito à diferença, a solidariedade familiar e a proteção integral da criança, adolescente, jovens, idosos, a afetividade. A gente dá um espaço de honra ao afeto que une os sistemas familiares, e como esse afeto deve ser protegido desse nosso afã de salvar as famílias e tentar resolver o que é melhor para elas com a nossa perspectiva, com o nosso ponto de vista. E principalmente o princípio da autonomia e da menor intervenção estatal. Todos esses princípios constitucionais procuram ser valorizados e contemplados por esse trabalho desenvolvido na Casa da Família. E aqui alguns integrantes da Casa da Família, e eu agradeço a cada um deles. Nem todos estão aqui, essa foi a foto do dia da instalação. Ali está o então presidente do Tribunal de Justiça, que promoveu a instalação da Casa da Família, o Dr. Paulo Dimas, aqui o Dr. Guilherme, esse daqui, que é o juiz da primeira vara, e todos os outros queridos funcionários. Faltaram também os nossos conciliadores, mediadores, demais funcionários, mas todos eles fazem parte.
E se hoje a Casa da Família consegue tocar tantos corações e transformar tantas vidas, é justamente graças a essa sinergia, a energia que deflui do esforço de tantas pessoas unidas por esse mesmo propósito de servirem à reconciliação. E aqui, trazendo um pouco daquilo que eu falei, que o espaço também pode ser um elemento de conexão. Essa é a minha sala de audiência, então é aqui que eu sento também com as partes, com os advogados, a mesa é redonda, não há lados. Agora os nossos advogados já conhecem bem o sistema, mas inicialmente eles chegavam na sala e perguntavam: Excelência, de que lado que eu fico? Eu falava: doutor, seja bem-vindo, mas aqui nós não temos lados, porque todos nós estamos do lado das famílias, das crianças. Aqui nós temos uma brinquedoteca para melhor acolher as crianças que chegam. E aqui também é o muro da Casa da Família, e esse muro pode ser mais um muro apenas, né? Um muro decorativo, mas para mim representa muito, porque esse muro é fruto dessa sinergia que move a Casa da Família, porque quem fez esse muro foram os meninos da Fundação Casa, através de mais uma parceria. E toda vez que eles olham para esse muro, eles se conectam com o seu poder, com os seus recursos. Mesmo eles estando lá na Fundação Casa, eles foram capazes de prestar essa tamanha colaboração para a sociedade. Então, esse muro realmente faz o meu coração vibrar e eu quis compartilhar com vocês, porque ele está totalmente alinhado a esse espírito da Casa da Família. E aqui, para terminar a minha fala, eu vejo que o tempo já se esgotou. Eu queria compartilhar essa frase do Humberto Maturana que bem retrata o espírito da Casa da Família. Há em cada um de nós uma biologia do amor que pede para ser acionada, que deseja uma condição favorável para emergir e expressar-se. Render-se ou não se render à biologia do amor pode ser um desafio importante para a condição humana. E é isso. Como nós podemos nos render a essa biologia do amor e criar condições para que o amor emerja e se expresse em cada família que chega até a justiça. Gratidão. Vanessa, não tem nem palavras para agradecer e para falar alguma coisa em relação a esses projetos. Eu conhecia o embrião, quando eu fui em São Vicente, quando começou, né? E nem chamava Casa da Família, era Oficina de Pais e Filhos, né? E, meu Deus, no que isso se transformou? Isso é um mundo hoje. Parabéns. Não dá para dizer, não dá. Dá até vergonha de falar em práticas colaborativas, depois de ver tudo isso dentro de uma instituição, né, que é o judiciário, né? É maravilhoso esse projeto, é uma coisa que não dá para descrever, né? E a gente percebe que com boa vontade a gente chega lá, né? Então, quando a gente fala em colaboração, fora do judiciário, óbvio, a gente está falando, né, nas práticas colaborativas estrito sensu, que é o que a gente conversa na minha comissão, na comissão que eu presido hoje, na verdade, a gente está falando das práticas colaborativas estrito sensu fora do judiciário, mas olha esse papel colaborativo do judiciário em ação. Olha essa energia que vocês trazem. É uma coisa que é inenarrável. E o que é muito legal é ver isso vindo de outros lugares do mundo, sendo aplicado no Brasil e sendo replicado com louvor, né? E vendo pessoas realmente comprometidas, porque o que a gente ouve, o que a gente vê, são pessoas que trabalham com você. Eu tive a oportunidade de visitar, né, em São Vicente há acho que quase 10 anos, o tempo voa. E
pessoas comprometidas, pessoas realmente assim, que amam o que fazem, aquilo emana do ser da pessoa, é a colaboração personificada, é o que você falou, é estar a serviço, né? É você auxiliar as pessoas, mas não é uma ajuda no sentido de você olhar e ter pena, é um cuidado, é exatamente isso que você colocou. É a gente transformar através da rede de apoio, né? E então, assim, fica tudo tão pequeno perto de um projeto como esse, eu acho que, assim, não dá para descrever. Realmente, parabéns, é maravilhoso. Então, a gente fica sem fala, né? Queria abrir aí para os debates, aproveitar e dizer que as práticas colaborativas estão à disposição. Eu acho que, assim, dentro dessa visão da Casa da Família, dentro dessa visão, quando a gente percebe pessoas que têm esse mesmo perfil, né, de trabalhar de uma forma sistêmica, de trabalhar de uma forma colaborativa, a gente percebe a mesma língua sendo falada, a gente ouve português e português, né? A gente ouve a mesma língua sendo falada, que é a mesma língua que a gente ouve nas práticas sistêmicas, que a gente ouve nas práticas colaborativas, que a gente ouve no consenso, que a gente ouve na justiça restaurativa, que a gente ouve na mediação, é mais ou menos a mesma língua, né? Então, você fala da ética do cuidado, que a gente fala tanto nas nossas capacitações de práticas colaborativas, que a gente cita a Carol Gilligan, que é uma autora importante na área, que é a rede de apoio, e aí faço uma analogia aí às práticas colaborativas, onde os advogados se fiam numa rede de apoio, já que acompanhados de profissionais de outras disciplinas, então se fiam em pessoas que têm outros conhecimentos, que foi exatamente o que você trouxe, né? Quer dizer, é essa visão já sendo permeada no mundo, de você se fiar numa rede de apoio, porque o advogado não tem condições de cuidar de tudo sozinho. E é o juiz também, os operadores de direito, né, o juiz, o promotor, o próprio advogado, percebendo que ele sozinho não dá conta de lidar com a complexidade que é um conflito. E que as partes, sim, são as protagonistas para lidar com aquilo. Mas quanto mais você tiver uma rede de apoio, no caso das práticas colaborativas, fazendo uma pequena propaganda aí da nossa comissão, dos profissionais de saúde mental, que nos auxiliam dentro da resolução do conflito, ou financistas que também se juntam a nós, isso extrajudicialmente, chegando ao judiciário para homologar, acaba que é uma rede de apoio que vem a se somar, né? E muito em linha do que vem sendo feito e do que vem sendo conduzido dentro dos projetos que vocês têm dentro da Casa da Família, né? Então, a gente percebe que esse é o futuro e as partes cada vez mais, os participantes do conflito cada vez mais têm que perceber que eles não vão ter salvadores, né? Não adianta buscar no juiz, no promotor ou no próprio advogado pessoas que resolvam os conflitos deles. Eles têm que buscar neles mesmos a força para ir atrás de resolver os próprios conflitos, contando sim com a rede de apoio. E acho que esse é o nosso papel como operadores de direito, em geral, né? Como juízes, como advogados. E assim, se a gente tiver consciência desse papel, se a gente tiver minimamente consciência do papel que a gente desempenha e das palavras que a gente fala nesse momento, que a gente, no caso de vocês, recebe numa sala de audiência ou recebe dentro da Casa da Família, nós advogados dentro dos nossos escritórios, os profissionais de saúde mental dentro dos consultórios, uma palavra que a gente fale, a gente faz uma diferença enorme, né? E a gente promove a pacificação nesses conflitos que
podem, com uma palavrinha ou uma ação, ser acirrados ou mesmo ser pacificados. Então, é uma responsabilidade enorme e que a Casa da Família desempenha através desses projetos maravilhosos com louvor. Parabéns. Eu fiquei tão emocionada que eu nem olhei o chat se tinha alguma questão. Então, vou falar um pouquinho dos comentários que eu não vi questionamentos, mas vi aqui alguns comentários, que é o futuro do direito de família, se desenha em projetos como estes, né, da Fernanda Lascar. É maravilhoso perceber a sensibilidade dos envolvidos nesses projetos para tratar de verdade a dor dessas famílias. A forma sistêmica é muito gratificante, e aí é uma assistente social falando que trabalha nessa área e faz sempre o possível para trabalhar o fortalecimento dos vínculos, para que se resolvam os conflitos no momento, e ela cursa direito, e para dar suporte ainda maior. Então, você também vê isso muito comumente, advogados indo para o caminho de se especializar e ainda fazer cursos de psicanálise ou de psicologia para poder complementar a carreira, e vice-versa, né? Então, porque são aptidões muito complementares. Gostaria de abrir para as perguntas e aplaudir realmente o teu trabalho maravilhoso. Gratidão. Eu também sou fã do seu trabalho e, de fato, todo o esforço de cada um de nós é extremamente importante, não importa a quantidade desse esforço, o importante é que todos nós estamos fortalecendo esse novo campo de consciência do amor. E é esse campo de consciência que, uma vez fortalecido, nutre cada trabalho que vem sendo desenvolvido. Então, todos nós somos importantes, todos nós pertencemos, independentemente de onde essa energia é colocada, né? Quando ela é colocada com amor, tudo flui e seguimos conectados. Uma vez eu vi uma palestra sua que foi maravilhosa. Você estava dizendo que quando você, uma vez chegou na audiência, chegou o casal e você ficou olhando aquele casal e você sempre se pergunta onde está o amor, né? Você não pergunta onde está o conflito ou onde está, né, a angústia. Você pergunta onde está o amor, porque a questão é essa, né? Onde está o amor? E você sentindo aonde está o amor, você vai solucionar ou, no mínimo, pacificar ou melhorar aquele conflito. Sim, é importante porque onde a gente olha, expande. Então, se a gente olha para o conflito, a gente só vai expandir o conflito. Agora, se a gente olha realmente para o amor e entende internamente, com convicção, que realmente todo o amor está presente, todo conflito tem aí um amor, ainda que seja um amor com dor, é um amor. Aí as coisas ficam melhores. Tem sido meu mantra, onde está o amor? E é incrível como a gente encontra essa resposta. E ela aparece assim de uma forma inesperada. Eu me lembro, a última vez que eu perguntei isso, não sei se foi esse caso que eu te falei, era um caso de uma avó, uma mãe, ela teve uma filha com 16 anos de idade. Na verdade, a mãe dela já tinha tido ela com 16 anos de idade e essa mãe foi criada pela própria avó. E aí, quando ela teve 16 anos de idade, ela também engravidou. E aí, o que aconteceu? Essa menina foi criada pela mãe dela. Aqueles padrões de família que vão se repetindo geração após geração. E essa menina, e aí o que aconteceu? Essa menina com 16 anos foi morar na rua e se encantou com um moço que estava comprometido com drogas, ela também ficou e foi morar na rua. E ela engravidou. E no mesmo momento que ela engravidou, a mãe também engravidou do segundo marido, que era o marido atual. E o que aconteceu? Essa moça não tinha a condição de cuidar dessa criança. Quando a criança nasceu, melhor, antes dela nascer, a mãe entrou em trabalho de parto, porque ela ficou extremamente preocupada com essa filha que estava na rua, prestes a ter uma criança sem a mínima condição, comprometida com drogas, e essa mãe ficou extremamente nervosa e foi para o hospital, perdeu o filho. No dia seguinte, quem entra em trabalho de parto? A filha.
E essa mãe, que mal tinha vivenciado o luto pela perda do seu próprio filho, se colocou disponível para a filha. Quando a criança nasceu, ela pegou a criança para si, falou: olha, essa minha filha não tem condição, ela ainda mora na rua, é comprometida, e pediu a inversão da guarda. E o processo começou, foram anos de processo, porque foi difícil encontrar o pai da criança, que foi para um lugar incerto e não sabido. Essa moça também participou de alguns estudos psicossociais. Depois de uns 2 anos, a gente fez audiência de conciliação, instrução e julgamento, e nessa audiência estava a avó, o atual marido e a filha, né, que é a mãe da criança cuja guarda a avó pretendia. E eles fizeram um acordo estava tranquilo, não tinha mais conflito nenhum no processo, mas a mãe ainda olhava para a filha enquanto a gente redigia o termo, preparava para eles assinarem, com acusação: agora você se emendou, mas você me deu muito trabalho, por você eu perdi o meu filho, por conta do seu trabalho eu perdi o meu filho, mas que bom que você se emendou. Então, assim, era um acordo, mas na verdade a reconciliação não tinha acontecido. E eu me perguntava: onde está o amor? Aonde está o amor? Até que eu percebi onde estava o amor e verbalizei. Quando a gente verbaliza uma verdade, e a gente não precisa nem fazer constelação para isso, eu sei que muita gente não entende, não, nem gosta disso, né? Acha que é algo muito esotérico, embora não seja, mas eu me fazia essa pergunta: onde está o amor? E aí o amor apareceu. E aí eu olhei para aquela menina e disse para ela: eu vejo o seu amor. Por amor à sua mãe, você foi capaz de abrir mão do seu próprio filho para que a sua mãe continuasse viva e não seguisse o filho dela na morte. E quando eu disse isso, a menina começou a chorar como se finalmente o valor dela fosse reconhecido, e a mãe começou a chorar e ela disse: nossa, é isso mesmo. Se não fosse pelo que a minha filha fez, se não fosse pela entrega desse neto para mim, eu teria morrido, porque eu não consegui elaborar o luto pela morte do meu bebê. Então foi isso. E será que essa menina também não se colocou naquele destino difícil justamente para que a mãe tivesse coragem de tirar o filho dela na justiça? Então o amor se manifesta sempre, em todos os conflitos. E quando a gente amplia o olhar para encontrá-lo, a gente também encontra a chave para a solução. A partir daquele momento houve a reconciliação, as duas se abraçaram e a mãe ainda foi capaz de dizer gratidão para aquela filha que ela tanto acusava. Então, sim, o amor sempre está presente. Acabaram colocando aqui no chat, na verdade, em direito de família, tudo está ligado ao amor, né? E a gente, o João conhece bem, o nosso presidente do BDFAN, né, João? O Rodrigo da Cunha que coloca, né, que os restos, infelizmente, os restos do amor vão parar muitas vezes no judiciário, né? E aí cabe ao judiciário ter que lidar com esses restos de amor, né? É. E todo cuidado é pouco nessa hora, né? Todo cuidado é pouco. E vi aqui também a Fabiana Aidar, que trabalha com vocês lá na Casa da Família, querida, e que também é profissional de saúde mental com a gente nas práticas colaborativas. Muito feliz de estar aqui com ela também. Temos outras profissionais de saúde mental que estão aqui com a gente também, Miriam, Bobrov, pessoas que estão com a gente nas práticas colaborativas. Esperamos fazer outros eventos iguais a esse, né, João? Em conjunto, práticas colaborativas, chamando o pessoal de mediação também. A gente faz um trabalho muito legal também em parceria com o pessoal de mediação e com a própria Fabiana Quezada de Direito Sistêmico. Vamos fazer um evento em breve aí, no dia 16 de outubro, inclusive para falar um pouquinho de cada uma das comissões, né? Diferenciar um pouco, porque algumas pessoas ainda confundem um pouco qual é o papel de cada comissão, como é que funciona o direito sistêmico, como é que funciona a mediação, como é que funcionam as práticas colaborativas, e a questão da constelação também, que é outra coisa, né? E não cabe a gente essa questão, esse papel do constelador. Então, é muito interessante. Queria saber quem daqui dos nossos palestrantes gostaria de falar alguma palavra.
Eu só queria mandar um beijo para Eu Fabiana também. Aidar, É, minha querida facilitadora, amiga. Ela já está na casa da família, olha, há uns 10 anos. Eu falei para ela que eu vou entrar com o Zucapião, que de lá ela não sai mais. Investindo seu tempo, sua energia, ela é fantástica, toda a equipe. Diana realmente é especial. Às vezes a gente rouba ela um pouquinho de você, mas é pouquinho só. Mônica, posso só fazer um parênteses? Doutora Nossa, Vanessa, aqui em São Paulo, só para terminar, em que lugares que tem, já tem algum lugar, algum fórum, alguma comarca que, aqui em São Paulo, na cidade, a comarca não, algum fórum regional que tenha implementado? Então, em São Paulo eu conheço juízes com projetos lindos também, mas Casa da Família eu não conheço, embora haja alguns projetos lindíssimos. Em Mogi das Cruzes, se não me engano, minha querida amiga Carmen, também colega de turma de Direito Sistêmico, ela estava se organizando para implantar a Casa da Família lá e imagino que essa altura já tenha implantado também. Mas muito importante a sua palestra de hoje, muito importante. maravilhoso. Realmente eu não tinha noção da quantidade de projetos que estão presentes aí. A gente não tem a menor noção, né? Queria agradecer também a Daniela Mucilo, né, João, que é a secretária-geral também da comissão, ao João também, que proporcionou esse evento, e a Clarissa, que com muito carinho proporcionou esse contato e essa ponte aí, e que com muito carinho também fez toda essa organização com a gente, com a Vanessa, a Júlia, nossa secretária-geral também, e esperamos poder trazer você, Vanessa, em outros eventos, em breve, nas nossas comissões mais vezes. Você falou palavras maravilhosas, então nem me arrisco a falar alguma para terminar. Queria passar a palavra para o João, para encerrar o evento. Né? Muito obrigado. Ele tinha falado, pode encerrar, mas eu acho que tem que ser você, João. Achei que você ia encerrar, mas eu agradeço por você me passar a palavra, porque eu queria externar mais uma vez os meus agradecimentos à doutora Vanessa, belíssimas palavras, a fluidez com que vem as suas palavras é muito encantadora, e o seu trabalho também, assim como o seu trabalho. Queria agradecer mais uma vez a sua exposição, a sua disponibilidade por estar aqui conosco, parabenizar pelo seu trabalho, e vou encerrar aqui o nosso evento, então, agradecendo a Mônica, a Clarissa, a Júlia, ao pessoal que está aqui da Secretaria das Comissões, a Danila, o Tiago, a todos, e em nome aqui do nosso presidente Ricardo, do nosso vice-presidente Ricardo, do nosso presidente Caio, eu encerro, então, o nosso evento, agradecendo mais uma vez e esperando poder fazer outros eventos como esse, Mônica, com as nossas comissões, com a Clarissa, e contar com a doutora Vanessa mais uma vez em outras oportunidades. Muito obrigado. Expandir o amor. Isso. Difundir o amor, é isso mesmo. Muito obrigado, uma ótima noite a todos. A gente vai se ver em outros eventos. Até logo. Obrigado. Vanessa, muito obrigada. Gratidão, boa noite.